Estou tentando abrir aqui minha memória. Irmãos, nós temos pensado no tema sobrenatural da vida de Jesus. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos essa passagem de João Batista. Na primeira mensagem nós falamos sobre o verbo que se fez carne e tabernaculou, habitou em nosso meio, João capítulo 1. Hoje nós vamos ver uma passagem que Jesus cumpre algo que todos nós, ou que a maioria dos que estão aqui, certamente o fez, que foi o batismo. Então vamos ler a palavra do Senhor Deus, Mateus capítulo 3. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama do deserto, prepara o caminho do Senhor, façam veredas retas para ele. As suas roupas, ou as roupas de João Batista, eram feitas de pelos de camelo. Ele usava um chinelo de couro, um cinto de couro, isso aí, irmão. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém e de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, dizia-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostrem arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo num celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou, até eu. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito Santo de Deus descendo sobre ele como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz veio dos céus dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, em quem celebro. Você já pensou, irmãos? Você ouvir de Deus: este é meu filho amado. Mas ele está dizendo nessa noite: você é meu filho amado. Não por uma palavra aqui só para estimular o seu coração e a sua motivação. Essa é uma palavra de Deus. Todo aquele que confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, reconhecer Jesus como aquele que veio, que morreu, que ressuscitou, que está à direita de Deus, que enviou seu Espírito Santo para nos consolar,
e que um dia vai voltar para levar esses que creem nele. Esses sim são considerados, estimados, garantidos como filhos de Deus. Então, se você se enquadra dentro dessas características, então você é um filho amado. Ainda que alguém diga o contrário, ainda que você talvez não acredite, mas nós somos amados, nós somos desejados, melhor, nós fomos escolhidos. Deus nos escolheu de antemão, antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. Paulo vai dizer que Ele nos predestinou, e aí é uma outra teologia, não cabe aqui. Ele nos elegeu, nos escolheu para um fim maior. Irmãos, Jesus é um exemplo, é o exemplo. Jesus é a inspiração da humanidade. O único que de fato ressuscitou dos mortos. Que temos evidências científicas e não precisamos. E aí cabe aqui um pesquisador, ainda que eu discorde de algumas coisas teológicas, mas as evidências são claras. Ou, na regra do futebol, a regra é clara. Se não há corpo, não há crime. Não temos os restos mortais de Jesus. Qualquer ícone do mundo, é possível encontrar os restos mortais. Jesus não. A sepultura está vazia. O trono ocupado, por enquanto. Porque, como diz Estevão, eu vejo Jesus em pé. E se Ele está em pé, Ele está por vir. Ou seja, a ação do verbo vai acontecer novamente. Não para propriamente habitar no nosso meio, mas para levar os seus. Se você ainda não crer nesta verdade, eu quero, no nome do Senhor Jesus, expor esta palavra de Deus para o seu coração, com o subtema, irmãos, céus abertos. Jesus fez tudo o que eu e você devemos e precisamos fazer. Jesus foi batizado por um homem, um pastor, e aqui vou até beber água. Eu ia fazer uma pergunta, mas não vou fazer, né? Vou fazer outra. Você gostaria de ser pastoreado por João Batista? O homem era estranho, hein? Se as minhas roupas são meio estranhas, a do João Batista era estranha, irmãos. Vivia de dieta, gafanhoto e mel. E hoje, quando nós comemos um ovinho, a gente reclama, né? E olha que tá caro, né, o negócio, né? R$25 um pente é um absurdo. Mas vamos lá. É sério que você gostaria de ser pastoreado por João Batista? Por isso que pediram o pescoço dele. Eu acho que era o pastor dos tempos modernos. Sabe qual era a mensagem de João, irmãos? Arrependei-vos. Você já pensou todos os domingos João Batista nesse púlpito? Arrependei-vos. E ele gritava, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Essa era a mensagem. Que teologia mais fraca nos tempos de hoje. João Batista não tem outra mensagem, não? Não tem uma mensagem para motivar o nosso coração? Não tem uma mensagem de autoestima? Não tem uma amaciante? Não.
Não. Irmãos, a mensagem de João Batista, você pode olhar. Arrependei-vos. E aí, em vez em quando, ele dava um complemento. Raça de víboras. Era duro, irmãos. Era uma frase só. E no domingo seguinte, arrependei-vos. Raça de víboras. Aí não falava raça de víboras todo domingo, porque senão, né, ia pedir a cabeça dele antes. Aí não ia ninguém. Mas o que é interessante, que o texto diz que uma multidão ia ver João Batista. Hoje, uma mensagem dessa esvazia os templos. Mensagem de arrependimento não agrada mais. Se eu e você, o primeiro princípio, queremos ver os céus abertos sobre a minha e sobre a sua vida, é a mensagem de João. Arrependei-vos. Não vou falar raça de víboras. Falei. Arrependei-vos. Irmãos, o céu não vai se abrir, vai continuar fechado, enquanto não houver arrependimento genuíno. Esse tão sonhado avivamento, despertamento, o sobrenatural de Deus, da igreja de Deus, espalhado na face da terra, vai acontecer, e eu creio, mas o princípio dos céus abertos é: arrependei-vos. Eu e você precisamos nos arrepender, irmãos. Eu e você, nós somos pecadores. Verso 6 dessa passagem nos diz que as pessoas, verso 6, confessando os seus pecados, eles confessavam os pecados. João, eu vim aqui para ser batizado. Arrependei-vos. João, eu quero ser batizado. Arrependei-vos. E eles confessavam os pecados. E posteriormente, verso 6, eram batizados. Se não houver arrependimento, não tem batismo com fogo. Só tem batismo na água, porque é fácil entrar e mergulhar. Por isso que mergulha muitos, e quando sai, sai o mesmo. Por isso que ele diz assim: olha, antes de batizar vocês, arrependei-vos. Arrepender de quê, pastor? O texto diz, dos pecados. Mas pastor, eu não mato, graças a Deus, né? Eu não fumo, eu não roubo. Você foi concebido em pecado. E é pecador, assim como eu. Somos. Aquele que disser que não tem pecado, é o próprio pecado em si. Eu sou pecador, irmãos. Todos nós carecemos de arrependimento. Ah, pastor, mas eu já sou batizado. Ah, então você é pastor, eu preciso tanto de arrependimento quanto você. Paulo chega a dizer: eu sou um dos mais miseráveis. Paulo, que após se converter, prega o evangelho com tanta ousadia e entrega a sua vida e diz: eu sou o pior de todos eles. Eu sou a escória da sociedade. Eu não presto, porque eu quero fazer coisas boas e às vezes não faço. Há uma luta dentro de mim. Os céus vão abrir sobre a minha vida, irmão, sobre a sua. Arrependimento. E o que você fez hoje carece de arrependimento. O que você fez ontem precisa de arrependimento. Hoje, agora, arrependei-vos. Você já orou? E eu também já fiz isso. Parece que o céu está blindado, fechado. E que a oração parece que vai lá e volta. Essa sensação. E é.
E é isso mesmo. Porque antes eu preciso me arrepender. João disse, verso 7, quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, a raça de víboras, deem fruto que mostre arrependimento. O segundo princípio aqui, irmãos, para os céus se abrir, é dar fruto. Não basta só se arrepender, é preciso dar fruto dignos de arrependimento. Ou seja, toda pessoa dignamente que se arrependeu, ela precisa produzir fruto. E eu já citei isso aqui. Essa semana eu até tirei uma foto, né? Porque é moda, né? Você tirar foto, postar. Então, pastor, tá nessa aí. Mas Deus vai me libertar no nome de Jesus. Arranquei umas acerolas no meu pezinho lá. Demorou, irmãos. Porque eu plantei a semente. Não foi uma muda, né? Foi a semente. E demorou aquilo, ó. Tem 7 anos, vai fazer 8 anos que eu estou na casa, agora que começou a produzir. Vai lá em casa tomar um suco de acerola. Está todo mundo convidado. É só levar acerola. Não, brincadeira. Mas está convidado mesmo, tem bastante, tá? Eu dou a acerola, você leva o açúcar e os outros levam o pão, o queijo, o presunto, a gente toma um café. Irmãos, começou a produzir fruto. Tanto que eu estou compartilhando com os irmãos, chamando os irmãos para tomar um suco de acerola produzida no nosso quintal. É sobre isso que João está dizendo. Se o teu arrependimento não produzir alguma coisa, não foi arrependimento. Quem se arrepende, produz. Uma árvore que não produz deve ser cortada. Esse é o evangelho, irmãos. Não sou eu que estou inventando, não. Jesus chegou a amaldiçoar uma árvore que não estava produzindo fruto na estação. Jesus é Ele mesmo. A segunda pergunta é, você gostaria de ser pastoreado por Jesus? Literalmente? Se o pastor é chato, não sou. Eu sei que você não pensa isso do seu pastor. Eu não vi nenhum amém, uma confirmação. Amiga, isso aí. Jesus disse assim para a árvore. Ele amaldiçoou e a árvore secou. Ela estava viva, bonita, verde, linda, mas na estação sem fruto. Para que esse exagero, Senhor? Mas se eu vou na árvore que ela deve produzir fruto, ela não está produzindo fruto, só me traz problema. Na estação ela derrama um monte de folha, dá problema na minha calha, no meu telhado, entope a minha calha, só problema no meu quintal. O que é que eu vou fazer? Ah, mas dá sombra. Sombra e água fresca, meu irmão, é só nas asas do Espírito e tá bom. O que é que eu devo fazer? Cortar a árvore. É isso que Jesus está dizendo. Os céus, ele vai se abrir quando eu começar a produzir fruto. O evangelho, irmãos, é um convite à produção. Quem não produz é infértil. E todo infértil precisa ou clamar por um milagre, ou ele corta e joga no fogo. É o evangelho, tá? Eu não estou inventando isso, não. Pastor, mas eu quero produzir e não consigo. Ah, querido. O que é preciso para uma árvore produzir? Alimentar essa árvore, regar essa árvore, botar a terra boa, adubar. E você vai fazendo isso. Eu não fiz não, graças a Deus, mas ela produziu. Você vai fazendo isso. Então, o que seria isso na minha e na sua vida? Oração, leitura da palavra, vigília, irmãos. Estava aqui da vigília, foi poderosa, a igreja não estava assim linda.
Sem oração não tem produção, não tem unção, não tem céus abertos, não tem produção, não tem nada. Ah, como eu queria ver a igreja aqui, orando, pessoas se arrependendo, pessoas vindo à frente. Como Deus ministrou o nosso coração ontem, irmãos, e na outra também, nessa também. Teve uma pessoa que veio aqui ontem, falou assim, eu precisava estar aqui, mas eu falei assim, Deus te enviou aqui para falar conosco. Porque Deus tem suas maneiras mais lindas de ministrar sobre a igreja. Por isso que eu creio no nome de Jesus, que na próxima vigília, vai estar assim. Vai ter gente sentada aqui no chão assim, ó. Pastor, cadê essa cadeira? Que cadeira? Senta no chão mesmo. Olha lá, no nome de Jesus, irmão. Quando eu vejo a noite do sobrenatural no Mervan, eu falo, meu Deus, o que é que aquele povo está indo beber e comer? Que fonte é essa? Gente sentada no chão, assim, no altar, em tudo quanto é lugar, espalhado assim, ó. O pastor está desconfortável. Não, tá bom, pastor. É a palavra. E é 1h30 de pregação. O povo está lá. Porque quer adubar a terra. Quer adubar o coração. Quer regar, porque quer produzir. Quer produzir aonde? No trabalho, na escola, na faculdade, na família. Quer produzir. Mas há um terceiro princípio aqui, irmãos, para os céus, de fato, abrir sobre as nossas vidas. Verso 13. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti. Tu vens a mim? Irmãos, isso é poderoso demais. Eu não sei se você sabe, João Batista é primo de Jesus. João Batista era um profeta, um pastor de deserto. João Batista era aquele que estava preparando o caminho. João Batista não quer holofortes. João Batista não quer aparecer. João Batista diz assim, eu não quero nem te batizar, Senhor. Eu não sou digno de levar as tuas sandálias. Eu, o pastorzinho do deserto, que vivo comendo gafanhoto e mel. Não, Senhor, eu não. Tu és o Messias. Tu és o enviado de Deus. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o aguardado de Israel. Tu és da raiz de Davi, o prometido de Deus. Tu és a promessa. Tu és o cumprimento da promessa. Eu sou só teu primo. E estou tendo uma relação com você agora, 30 anos depois do nosso encontro no ventre das nossas mães. Eu não sei quantos vocês lembram dessa passagem. Que quando eles se encontraram dentro do ventre da mãe, se cumprimentaram. Versão atualizada por mim. Agora eles se encontram novamente, não dentro da água do ventre, mas na água do batismo. Irmãos, os céus certamente vai abrir sobre a minha e sobre a sua vida quando nós reconhecermos a nossa posição de humildade. Às vezes o céu não abre porque nós somos soberbos. Achamos que já sabemos e não admitimos a posição do outro. João diz, eu não vou te batizar. Eu não sou digno disso. E aí há uma luta, há uma questão teológica, irmãos. O arrependimento de João, melhor, o batismo de João era
um batismo de arrependimento. E você se arrepende por aquilo que você faz de pecado, comete de pecado. Como que Jesus agora vai ser batizado se ele não peca? Por isso que ele diz assim, não, o meu arrependimento do Senhor, não. O meu batismo, não posso fazer isso. A resposta de Jesus é de uma beleza, irmãos, fora do comum. Verso 15, respondeu Jesus, deixa assim por enquanto. Ele poderia dizer assim, mas Senhor, o que as pessoas vão falar aqui? Eu acabei de chamar a galera aqui de raça de víbora. Acabei de chamar todo mundo aqui ao arrependimento. O que eles vão pensar? Esse aí é o Messias? Porque o teu batismo é de arrependimento. Então ele está se arrependendo? Então ele pecou? Jesus diz assim, deixa por enquanto como está. Convém que assim façamos, para cumprir toda justiça. Nós cantamos uma música aqui, irmãos, descendente de Davi, eu acho que é essa, o homem mais notável, ele ama a justiça, a iniquidade. Mas tem uma parte, não sei se é essa música também, agora que bugou aqui, que diz que ele virá como? Ele não vai vir como cordeiro não, irmãos. O cordeiro é dócil. O cordeiro se entrega em sacrifício. O leão. Irmãos. Você tem ideia do que você cantou? Ele virá para cumprir toda a justiça como leão. Ninguém governa na floresta dele, no reino dele que pertence aos nossos corações. A igreja é dele. E ele vai governar com justiça. O leão vai vir e vai dizer assim, aqui não tem espaço para lobo. Para ovelha disfarçada, porque tem, ele diz a palavra. E ele vai devorar tudo que não pertence a ele. Por isso que governará com justiça. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Os céus abertos. É que não se defenda diante das injustiças. Porque ela sempre vai acontecer em Deus. Não se justifique. Não se justifique. Não se justifique. Jesus diz assim, mas João poderia dizer, o que as pessoas vão pensar? Cumpre, João. Cumpre. Faça o que tem que ser feito. Por fim, verso 16, último princípio dessa noite. Para os céus serem abertos sobre nós. Assim que João foi batizado, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu. E ele viu, quem? Jesus. O Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é meu filho amado, em quem me agrado, me alegro, me comprazo. Você percebeu que no batismo de Jesus, a Trindade se reuniu ou se manifestou? Os céus, eles certamente vão abrir sobre a minha e sobre a sua vida. Quando crermos, irmãos, na manifestação do poder de Deus. A manifestação do poder de Deus nesse exato momento.
Jesus estava na água, o Espírito Santo, segunda pessoa, se apresenta ali, pousa simbolicamente sobre Jesus, e o Deus Todo-Poderoso rasga os céus e diz: este é meu Filho amado. A Trindade na manifestação do batismo. Por isso que só Ele pode batizar com fogo e com Espírito. Porque só Ele une as três pessoas, a triunidade. Só Ele é capaz de revelar 3 em 1. Só Ele é capaz de quebrar a física. Um corpo, 2 corpos, ocupar o mesmo espaço. E nesse caso, 3. Quem não entendeu, fica aí, vai viajando no nome de Jesus. Jesus, o Espírito Santo, e agora a voz de Deus sobre ele. E agora ele sai dali pronto para cumprir os 3 anos de ministério. Glorioso, claro. Cruz esperava ele. Cuspir na cara dele. Bater na face dele. Chamá-lo de beberrão, comelão. Homem que vive andando com prostituta, com cobrador de impostos. Debocharam dele, zombaram dele. Esse foi o pastor, irmão, Jesus. Sabe o que sobrou para ele no final? Uma coroa de espinhos, uma cruz e muito deboche. Tu não és o rei? Agora desce da cruz e salva-te a ti mesmo, diziam eles. Mas quem tem a Trindade como poder na sua vida por meio do batismo, resiste a qualquer quando ou como. Jesus saiu dali com essa mensagem: tu és o meu filho amado. Tu és o meu filho amado. Quantos nessa noite já ouviram essa palavra? Tu és o meu filho amado. Você ouviu essa palavra quando você foi batizado? Ou pós-batismo, não importa. Você já viu a manifestação dos céus abertos sobre a sua vida? Você já viu o sobrenatural de Deus acontecer? Pastor, eu tenho certeza que muitos sim. Os céus abertos. Vai abrir quando crermos e provarmos o poder de Deus sobre as nossas vidas. Mas eu quero te dizer, irmãos, que no nome de Jesus, o Evangelho é um convite a imitar Jesus. O Evangelho não é um convite para você imitar qualquer um. É um convite para imitar Jesus. Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Só que talvez essa seja uma palavra mais difícil. Para seguir Jesus, tem que entender que ainda tem uma cruz. Ainda tem um sofrimento, a vida. Porque, como eu já disse aqui, jamais você vai ouvir deste púlpito, desse pastor, que é um pouco João Batista e Pedro, uma mistura de algumas coisas, dizendo assim: não, o Evangelho vai ser, vem, vai ser assim, você vai flutuar no Espírito, vai, mas se você olhar para o lado, você pode afundar, porque é assim. Jesus, irmãos, com a Trindade, no meio da trajetória do sofrimento, do seu martírio, ele disse: Senhor, se possível, tira de mim esse cálice, porque está pesado demais. Na verdade,
Se possível, afasta de mim, porque é muito peso, é muito pecado, é só o da humanidade. Tira de mim esse cálice. Lucas chega a dizer que o seu suor transparecia ou parecia sangue, de tanta angústia que Jesus estava vivendo, irmãos. Esse é o convite para eu e você imitarmos Jesus. A pergunta final é: você quer? Você quer seguir Jesus? Mesmo? Esse é o convite do Evangelho. Não é do pastor Antônio, é do Evangelho. Ah, pastor, eu quero um outro Evangelho. Eu sinto muito, mas eu não posso pregar outro Evangelho. O convite de Paulo a Timóteo é: eles vão negar, eles vão rejeitar, eles vão zombar. Tu, porém, não. Você quer esse Evangelho? Você quer esse Jesus? Mas, pastor, a vida já é tão pesada, tão difícil, e ainda vou seguir. É isso mesmo. É isso mesmo. A diferença, irmãos, a diferença é que eu tenho uma promessa dele cuidar de mim aqui e lá. Eu não estarei só. Não estou só. Não me sinto só. E não estarei só jamais. Se você quiser esse Evangelho puro e simples, C.S. Lewis, esse é o convite de Jesus em todo o Evangelho. Venha e me siga. Mas, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Se você quiser esse Evangelho, se coloque de pé, nós vamos orar no nome de Jesus para finalizarmos a celebração nessa noite. Ah, Deus. Ah, Senhor Jesus. Tu és a nossa inspiração, Pai. Tu és nosso modelo perfeito, Pai. Tu és a nossa razão de estarmos aqui, Pai. Mesmo, Pai, mesmo com rotas tão sinuosas que a vida nos apresenta, Senhor. Tu és a nossa inspiração de vida. O Senhor não pecou, o Senhor não errou, o Senhor não bajulou, mas mesmo assim o Senhor cumpriu todo o propósito divino. Ah, Senhor Jesus, nessa noite, Pai, a começar em mim e por mim, eu me arrependo, Pai. Não olhe, Senhor Deus, para os meus pecados, perdoa cada um dos meus pecados. Que essa seja a oração primeira de cada um dos meus irmãos e amigos nessa noite. Nós nos arrependemos, Pai. Nós nos arrependemos, Pai, e confessamos, Deus, com os nossos lábios nessa noite, que somos pecadores, sim, Jesus. Muitos dos nossos problemas, Pai, culpamos a nós mesmos, culpamos, Senhor Deus, outras pessoas, mas é por causa das escolhas que fazemos e por isso nós nos arrependemos no nome de Jesus. Agora, Pai, nos dê condições de produzirmos frutos de arrependimento, Deus. Oh Deus, nessa noite, Pai, manifesta uma graça sobrenatural, Pai. Derrama, Deus, uma unção sobrenatural na vida de cada um dos meus irmãos nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Nós queremos esse Jesus, nós queremos Ele porque Ele é a nossa inspiração única, Ele está vivo. Eu creio, Pai, Ele deixou o exemplo maior. Ele, Deus, não precisava ser batizado e foi batizado para cumprir toda a justiça, Deus. Que nessa noite, Pai, toda a justiça venha acontecer no nome de Jesus sobre a vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Que nós não venhamos, Pai, encontrar ou nos justificar diante dos homens, porque já fomos justificados no Senhor, Pai. Ah, Deus, a minha oração, Pai, nessa noite
é que Teu Espírito Santo venha batizar cada um nessa noite, Pai, com fogo, Jesus, porque só o Senhor é capaz. E quando isso acontecer, de fato, Pai, Deus, nada vai nos impedir, Pai, ou nos amarrar, ou nos impedir de fazermos mais no Senhor, Deus. Nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Se há pessoas aqui, Deus, que ainda não foram batizados nas águas, nem com o Espírito Santo e fogo, que assim aconteça no nome de Jesus. Que ouça a voz do Senhor dizendo: Tu és o meu filho amado. Que o Espírito Santo permaneça, porque Ele já desceu e habita aqui, não nesse lugar, mas em nossos corações, Deus. Pai, batiza com o Espírito Santo nessa noite, Jesus. Jesus, batiza, Pai. Aqui está o rio, Deus, posto nessa noite. Que o Senhor se manifeste em cada vida, Pai. Que haja manifestação de dons, Pai, no nome de Jesus. Que curas aconteçam, Deus, salvação, Pai. É a minha oração, Jesus. E creio, Pai, no nome do Senhor, que isso está acontecendo no nome de Jesus. Glórias ao Senhor, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmãos. Se você que não é batizado nas águas gostaria de ser batizado, depois você nos procure no final da celebração para conversarmos, que nós faremos batismo aí nos